Será que é verdade que toda bailarina tem pé feio e toda pessoa que começa a fazer balé vai ficar também com o pé feio, destruído, igual a gente vê aquelas fotos na internet? Nesse vídeo a gente vai falar sobre os benditos pés. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Balé Sem Desâncio. Eu sou a Ju Duarte e vamos falar sobre pés. Agora não tanto, mas há alguns anos, principalmente quando eu dançava profissionalmente, muitas pessoas me perguntavam dos meus pés, pediam para ver os meus pés. Eu não sei com que frequência as pessoas ainda pedem, eu acho que elas ainda devem pedir, porque as pessoas estão cada vez mais sem filtros, né? Então eu acho que talvez elas devam pedir ainda, não sei. Me coloca aqui nos comentários se você é bailarina e as pessoas te pedem para ver os seus pés. Mas eu entendo a curiosidade, porque a internet está lotada de fotos com os pés todos machucados, destruídos, coisas assim que eu confesso que eu nunca vi na minha vida, pessoalmente. E é sempre uma mensagem associada assim, sem dor ou sem ganho, que precisa sofrer, que o balé é sofrido, que é uma arte sofrida, que eu não gosto muito dessa associação, que de fato tem uma verdade ali por trás, mas da forma que é interpretado com essas fotos eu não gosto muito, que é uma coisa muito extrema, assim, que é uma coisa é muito sofrido e é muito calo e a bailarina, sabe? Eu não gosto muito dessa vibe. Mas, de fato, não é uma coisa que é tão simples. Você acaba lidando com a dor física. Eu não vou mostrar meu pé nesse vídeo, porque meu pé é feio. Sim, eu já vou revelar meu. Para quem me conhece pessoalmente, eu não gosto de ficar mostrando meu pé por aí, apesar de ter vídeos e tudo mais onde eu tô descalça, mas eu nunca, desde que eu me conheço por gente, eu nunca gostei do meu pé. E eu sempre sofri por conta da sapatilha de ponta, eu sempre tive problemas com os pés. No quesito, assim, de unhas que encravam com muita facilidade, de ter excesso, né? Cresce muita pele em torno da minha unha, que de fato é uma proteção do meu corpo, né? Uma proteção que meu corpo falou assim, epa, peraí, foram muitos anos com atrito da sapatilha ali. Então, eu imagino, na minha cabeça, pelo menos funciona assim, que é uma forma de proteção do meu corpo. Mas vamos lá, vamos do começo, né? Antes de falar um pouco mais dos meus pés e falar de Joanete também, que essa é uma dúvida que eu tive durante muito tempo, e algumas pessoas, quando veem o meu pé, que tem uma Joanete, digamos, avantajada, perguntam se também é uma coisa frequente, se é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Vamos chegar lá. Primeiro de tudo é a gente entender que os pés que a gente vê, os pés que eu até mostrei aqui em algumas fotos, eles são pés de bailarinas profissionais. E naturalmente, se a gente colocar numa balança, uma pessoa que faz, um exemplo, 2 horas de aula, 2 vezes por semana, ela tem aí por volta de 16 horas de trabalho, seja na meia ponta ou ponta, que eu não estou colocando isso, né? Mas 16 horas colocando uma sapatilha de balé. Se a gente levar por outro lado, as profissionais são, no mínimo, 8 horas por dia. Claro que tem uns descansos ali no meio, mas são 8 horas por dia. Ou seja, o que uma pessoa, entre aspas, comum faz, uma bailarina profissional, faz aquele mesmo trabalho em 2 dias, às vezes até menos, dependendo se está numa temporada, que tem que ensaiar um pouco mais e coisas nesse sentido. Então, só aí já dá para a gente ter uma ideia que lá na balança, obviamente, se a pessoa utiliza mais tempo a sapatilha de meia ponta ou de ponta, ela naturalmente ela está mais exposta com o atrito, né, dos pés ali na sapatilha de ponta durante muito mais tempo do que uma pessoa, eu vou colocar aqui entre aspas, uma pessoa comum, uma pessoa que faz aula 2, 3 vezes por semana, por mais que ela tenha uma frequência alta, não tem como a gente comparar quem trabalha com isso, quem dança profissionalmente, quem está de segunda a sexta, de segunda a sábado, ensaiando todos os dias. E o que isso significa? Se você faz menos, você está menos exposta do que uma pessoa que está mais horas, mais tempo exposta. Então, naturalmente, os pés de bailarinas profissionais serão mais judiados, serão mais calejados, vamos dizer assim. Só que aqui a gente entra num outro ponto também, que é a questão de proteção dos pés. Antigamente, anos 80, anos 90,
Eu falo a gente porque eu vivi um pouco dessa transição, né? Quando eu comecei nas pontas, quem é dessa época? A gente só tinha a ponteira de pano e uma ponteira de gel. E aí tinha uma galera que ainda usava meia, né? Sabe aquela meia 3/4, meia fina? E enrolava nos dedos. Então, quando eu comecei de fato nas pontas, a gente tinha somente esse tipo de proteção. E, obviamente, os esparadrapos. E claro que as coisas foram, né, se aperfeiçoando, foram melhorando. Eu ainda peguei o início da ponteira de silicone, e eu lembro que na época, assim, era muito caro, e a gente tinha que encomendar. Aqui em São Paulo ainda existe uma loja chamada Marabá. A gente encomendou na Marabá, e eu falei, mãe, mas isso vai ser muito legal, né? Eu tinha que pedir as coisas para minha mãe, eu era criança ainda. Vai ser muito bom para mim, porque dói muito meu pé e tudo mais, enfim. Aí minha mãe fez uma forcinha ali, e eu e mais, acho que algumas meninas ali do nosso grupo, a gente se juntou para poder comprar uma ponteira de silicone que não tem, assim, era muito diferente do que a ponteira de silicone que a gente tem hoje, né? Com a formatação dos pés e tudo mais. Era uma coisa só, assim, era um negócio quadradão, era muito estranho, muito estranho. Mas enfim, o fato é que as proteções elas foram melhorando porque antigamente, nessa época onde havia menos tipos de proteção, era um pouco glamourizado o sofrimento dos pés. Conforme eu falei no início desse vídeo, então os professores, olha só a mentalidade que a gente tinha anos atrás também. Os professores, eu não peguei isso, tá? Mas a minha mãe é dessa época, por exemplo. E professoras minhas, né, foram dessa época, de assim, das professoras falarem que era para fazer as aulas de ponta sem nenhum tipo de proteção, que não podia utilizar nada. Justamente para, qual era a ideia? Calejar os pés, para esses pés terem mais força, terem, não no sentido de força, mas assim, de ter de ficarem calejados, é essa a palavra mesmo, calejados de calos e calejados no sentido de, depois de um certo tempo, você nem vai ligar mais, porque o seu pé já vai estar ali todo ferrado, e aí tanto faz se tem proteção ou não. Então, isso era um pouco que glamourizado na época. Então, mais uma vez, era aquela ideia que o balé precisa ser sofrido, que é uma arte sofrida, que você precisa ali dar o seu sangue, literalmente, para poder dançar. E ainda bem que essa mentalidade mudou, e aí hoje a gente tem inúmeros tipos de proteção, a gente tem as ponteiras, a gente tem as dedeiras, eu nunca usei, gostaria de testar alguma vez, não sei. Tem as dedeiras que você coloca uma proteção em cada tipo de dedo, tem uma proteção que é para joanete apenas, que você coloca na lateral do dedo, enfim. Então a gente tem hoje milhares de opções, milhares, até de esparadrapos mais emborrachados, que também funcionam muito bem. Então, obviamente, a gente não vê mais pés todo destruídos como a gente via antigamente. E eu sempre recomendo, inclusive, que quando está começando a sapatilha de ponta, buscar de fato as melhores proteções, testar, porque hoje, como eu falei, tem muita coisa no mercado e não é para ser sofrido, esse é o ponto. Balé é para ser aproveitado, balé é para ser dançado, é para ser sentido. É uma coisa de sentimento, sabe? De aura, não de você se matar. Não, eu não acredito nisso e nunca acreditei, não acho uma via legal. Então, mesmo assim, mesmo se você pegar bailarinas profissionais que fazem aulas de segunda a sexta, que utilizam sapatilha de ponta todos os dias, você já consegue ver que os pés não são tão ferrados, que não estão lotados de calos. É claro que tem um calo ali, um calo aqui, por conta do uso em excesso, mas não é uma coisa como era antigamente. Agora a pergunta que fica, será que da Joanete? Eu acreditei durante muitos anos que sim, que o fato da minha Joanete ser tão grande para a minha idade era por conta do balé. Na minha cabeça eu achava que, assim, é porque tudo é uma soma, né? Um pouco do trabalho que não foi feito tão ali lapidado, com sapatilhas erradas. Isso eu tenho a plena certeza que eu utilizei muitas sapatilhas de ponta que não eram adequadas para os meus pés, e isso ajudou na Joanete. Então, na minha cabeça, até alguns anos, eu acreditava que o balé que proporcionou a minha Joanete. E aí, num dado momento, há alguns anos, né, numa sequência de lives, numa sequência de aulas que eu fiz, eu convidei um ortopedista justamente para falar sobre pés, sobre lesões, as lesões mais comuns nos pés para as bailarinas. Que esse vídeo ele deve estar disponível somente
para as minhas alunas do Balé Sem Lesão. Então, se você é minha aluna, vai na parte de acervos, de lives, alguma coisa nesse sentido, você vai encontrar uma live com o ortopedista que eu fiz, e se você não é minha aluna ainda, o link está aqui embaixo do Finalmente Bailarina. E aí eu perguntei, eu estava extremamente curiosa para saber. Olha só essa história. Eu tinha por volta de uns 11 anos, talvez 12. Enfim, eu tinha começado na sapatilha de ponta não fazia muito tempo, né? Eu comecei nova até, eu comecei com 9 anos. E eu já tinha uma joanete que me incomodava, ponto. E naturalmente que me incomodava porque estava crescendo. E aí eu lembro que, como aquilo estava me incomodando, eu falei para minha mãe, e eu falei assim, mãe, eu queria passar no médico, né, para saber se o que a gente pode fazer. E até os meus pais também, eles ficaram um pouco incomodados com aquele osso. Poxa, eu era criança, uma criança com uma joanete, né? Alguma coisa tá errada. E aí eu lembro, olha só, isso foi até um pouco traumatizante, porque eu lembro que a gente foi ao médico, mostrei meu pé, ele fez alguns exames, a gente tirou raio-x, e eu lembro que aquilo já me incomodava esteticamente falando, porque não era todo sapato que ficava confortável no meu pé, e o fato, os meus dedos também não são, e aí é uma questão anatômica minha, genética minha, os meus dedos não são como deveriam ser, então todos alinhados para baixo, ou nesse sentido, né? O meu pé ele é meio quadrado, os dedos eles têm praticamente o mesmo tamanho. Meu pé é muito estranho, mas aí não é questão do balé. Nossa, eu lembro como se fosse ontem. Ele falou assim: tem como a gente corrigir essa joanete? A gente faz uma cirurgia. Alô, eu era uma criança, criança. Nós podemos fazer uma cirurgia, só que tem um pequeno porém, ela não pode mais usar sapatilha, ela não vai poder mais dançar. E aí eu lembro que foi aquilo que me pegou totalmente desprevenida, né? E eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei, não, eu não vou fazer cirurgia, eu não quero mais pensar nisso, porque eu não vou parar de dançar. Eu lembro que, apesar do meu pé incomodar, esteticamente falando, incomodar de dores também, eu não queria parar de dançar. Então eu preferia manter a joanete ali, paciência, colocava um tênis e tá tudo certo, do que ter que fazer uma cirurgia. E confesso que 20 anos depois, ainda bem que eu não fiz essa cirurgia. Uns 5, 6 anos, talvez. As dores voltaram. Eu não estava fazendo balé naquele período, mas eu estava utilizando muito tênis, eu estava dando muitas aulas como personal, e foi no momento que eu troquei o meu tênis, né? Troquei por um tênis novo. E aquela mudança começou a me incomodar demais, demais, e minha joanete ficou muito sensível. Foi um período que eu falei, talvez seja o momento de voltar ao médico, porque desde então eu não fui mais atrás disso, né? Não conversei com mais nenhum médico, não pedi uma segunda opinião, porque realmente, na minha cabeça, e eu falei para minha mãe que cirurgia eu não faria, e eu não pararia de dançar. Aí fiz de novo, né, a via sacra. Fui lá no médico, expliquei a situação, expliquei exatamente essa história que eu acabei de contar para vocês. O médico ficou chocado, porque ele falou, imagina, não se faz uma cirurgia, ainda mais uma cirurgia de joanete numa criança. E aí nós fizemos raio-x mais uma vez, e ele foi muito sincero comigo. Ele falou assim, olha, você é nova, eu posso fazer cirurgia de você, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você mantenha do jeito que está até o momento que você não aguentar mais. Aí você volta aqui e a gente faz uma cirurgia e a gente vai fazer dos dois pés ao mesmo tempo. Eu fiquei meio assim, tipo, dos dois pés ao mesmo tempo? Aí ele falou, porque como é uma cirurgia que tem um protocolo, assim, é um pós-operatório complicado, ele falou, a gente já faz uns dois pés porque para não ter chance do paciente fazer um pé e depois não fazer o outro por conta desse pós-operatório, né? E aí uma coisa que eu estava até disposta a fazer, sabia? Naquele momento, porque esteticamente ainda me incomodava e ainda me incomoda até hoje, na data presente, mas a dor, aquilo estava me pegando forte, sabe? De não conseguir passar muito tempo com aquele tênis. Até troquei de tênis, comprei um outro na época, mas mesmo assim estava bem sensível. Só que o que me pegou, na verdade, foi os 3 meses sem colocar o pé no chão. Aí falei, não, eu não tenho, eu não tenho como ficar 3 meses sem colocar o pé no chão, por conta do meu trabalho, né? Sou professora de educação física, dou aula de balé, então no way. Então, talvez lá na frente, daqui uns bons anos, é, que eu esteja talvez trabalhando 100% online, e aí eu posso ver essa possibilidade, né?
Enfim, não sei. Tenho uma aluna, inclusive, que ela não é bailarina, ela é ex-ginasta, na verdade, e ela fez a cirurgia, me contou da cirurgia, que realmente são os 3 meses sem colocar o pé no chão, mas ela falou, eu não me arrependo nem um pouco dessa cirurgia, porque eu gostei do resultado, a minha Jonete era bem avantajada, e de fato o pé dela tá bem ok, assim, você não fala que ela passou por uma cirurgia, mas enfim, é coisa para se pensar. Voltando à parte da live, eu perguntei ao médico se era proveniente do balé exclusivamente. Ele falou que não, que a Jonete é uma coisa que já é genética. Então, se você, presta atenção aqui nesse ponto, se você já tem a tendência a ter Jonete, claro que o balé, por conta do sapato apertado, ele sempre fala sapatos, né? Por conta da sapatilha apertada, por conta da movimentação, sapatilha de ponta, aquilo vai acelerar o processo, né? Mas a Jonete, ela não está ligada exclusivamente com balé. Não é fazendo balé que você vai ter joanete. Você precisa ter uma propensão. Tanto que isso faz tanto sentido que é só você olhar os pés das professoras, das suas amigas, que você vai encontrar uma pessoa ou outra com joanete ou com princípio de joanete. Uma joanete mais avantajada, assim como a minha, eu confesso que faz tempo que eu não vejo alguém que faça balé com um pé com uma forma parecida com a minha, sabe? Então, fazendo balé ou não, se eu fosse outra coisa da minha vida, muito provavelmente eu teria Joanete e estaria aqui reclamando da parte estética e das dores para você num outro tipo de vídeo. Então, em resumo desse vídeo, nem toda bailarina tem o pé feio, pode ser que tenha um calo aqui, um calo ali, mas nos dias de hoje a gente vê cada vez mais bailarinas com os pés normais, né? Com o pé ok, meio esfoladinho, um calo aqui e tal, um machucadinho aqui, mas nada como a gente vê naquelas fotos de internet. Então, não, pode ficar tranquila, pode fazer seu balézinho, vai ficar tudo bem, seu pé não vai ficar igual das fotos, pode ter certeza. Mas eu quero saber de você, se você faz balé, se você gosta do seu pé, e se você ainda não faz balé, se você acreditava nesse mito que o balé ia destruir os seus pés ou coisa nesse sentido. Me conta aqui embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!